não é egoísmo, não é frescura, não é fraqueza. Isso até é cultural, né? Isso eu cresci ouvindo, né? E hoje sou psiquiatra, luto contra esse estigma. É um ato desesperado, é uma falta total de perspectiva de vida. É quando você não vê saída. Não é não ver saída para um problema. Eu tenho um problema e não estou vendo saída. É uma coisa. Eu não vejo saída para a minha vida. Então, é total falta de esperança. É total falta de apego pela própria vida. Nós recebemos o dom da vida de Deus e a gente luta por isso. Veja, se você está numa tsunami, você luta para viver. Se você está sendo estuprada, você luta para viver. Você tem esse instinto de preservação da vida. Quando você perde isso, acabou. Aí você comete o autoextermínio, né? O suicídio. E é muito triste, porque as pessoas considerarem isso frescura ou egoísmo. É um ato de que a pessoa pediu, né? E ninguém viu que ela estava precisando de ajuda. É muito triste. É verdade. O egoísmo é da sociedade, né? Que não olhou por ele, que não viu os sinais que ele deu. Né? Sempre há uma mudança de comportamento, sempre há uma coisa que você pode notar. Então, uma pessoa muito extrovertida, ela fica mais calada. Uma pessoa que saía, não sai mais. Ela começa a fazer coisas que são incomuns para ela. Sempre quem está do lado é falta de percepção. Não está olhando para quem está do lado, né? E a gente está vivendo, vamos fazer uma parte aqui, né? Após pandemia, ao invés de melhorar, piorou, né? Você não vê mais o outro, você só enxerga você. Isso que é egoísmo. Você é enxergar só a si e não enxergar o outro. Sempre dá sinal. E eu vou aproveitar para falar assim, que eu ouço muito. A pessoa que fala não faz. Mentira, faz. Muitas vezes avisa o psiquiatra, avisa o porteiro. No próprio Rio 2, o menino se suicidou e avisou o porteiro. E o porteiro achou que era brincadeira e ele se julgou. Meu Deus. Então, quando a pessoa avisar, leve a sério, porque ela está pedindo ajuda. É um sinal, né? É um sinal. É um sinal. As estatísticas, doutora, mostram que muitos suicídios acontecem em ambientes com pouco acesso à saúde mental. Mas os casos de pessoas bem-sucedidas, né? Isso não prova que a depressão é um problema de falta de gratidão ou frescura? Não, a depressão é uma doença, vamos dizer, democrática. Ela dá no rico, ela dá no pobre, ela dá no preto, ela dá no branco, ela dá em quem tem acesso e de quem não tem acesso. Das pessoas, digamos, bem-sucedidas ou que tenham mais recursos financeiros, vamos dizer assim, ela ainda tem uma coisa que é pior, que é a culpa. Porque a pessoa chega no consultório e fala, doutora, minha vida é ótima, eu tenho uma família linda, eu não tenho problema econômico, eu tenho meus netos, eu tenho saúde, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Então, tem a culpa de estar deprimido, porque ele não entende que depressão não é só o conjunto do que eu não tenho. Depressão é uma doença que é um transtorno químico. Que a gente, por isso a gente usa remédio, né? Então, assim, é químico, é tão químico quanto diabetes. Então, assim, e não é um tratamento passivo, isso eu sempre falo no consultório. Quando você vai tratar a depressão, a medicação é um pilar, Você tem ainda a terapia, você tem a mudança dos seus hábitos, então é não fumar, é não beber em excesso, é fazer atividade física. Você tem que ter uma crença. Se vai ser em Deus ou em outra coisa, que te suporte, que dê um suporte, um alento para você naquele momento de sofrimento. E as outras coisas que você pode fazer, como mindfulness, como yoga, como coisas que centrem mais a respiração. Mas é químico. Quando você tem diabetes, eu te dou metformina, glifage, todo mundo conhece. Mas se você vai na padaria e enche a cara de sonho ou de brigadeiro, o seu comportamento está contra o tratamento. Se eu te der remédio para depressão e você continuar com um pensamento negativo, se você não for tratar as suas questões, os seus conflitos internos numa terapia, no mínimo, né, sem falar das outras coisas que eu já disse, isso não vai ser eficaz. Não é uma mágica, uma pílula. E o brasileiro, ele tem essa coisa. Eu tomo uma pílula e fico bem. Não é Neosaldina, é muito complexo. A doença mental ela é muito complexa, ela é recorrente e ela leva ao suicídio, uma vez não tratado. Então, assim, infelizmente, as pessoas ainda buscam outros profissionais que não os psiquiatras para o tratamento, pelo estigma. Então, eu vou na ginecologista. A ginecologista sabe passar remédio de psiquiatria? Não.
Ela é médica, eu sou médica, mas eu não passo pílula. Por quê? Porque tem 10 pílulas diferentes, com características diferentes, efeitos diferentes. Como eu não sei, eu não posso passar aquilo. E aí o paciente vem medicado, da ginecologia, da cardiologia, de tudo quanto é lugar, e é uma bagunça só. E atrapalha a gente até a fazer um tratamento. Mas eu percebo, aí a minha vivência, tem pessoas que acham que a psiquiatria é para quem é maluco. Isso, Eu ia falar isso um agora. estigma. Meu Deus! Psiquiatria é coisa de maluco. Não, aí eu falo lá no consultório, o maluco tá no hospício. Né? Aqui são pessoas normais que têm problemas e que têm transtornos que precisam de tratamento. Né? Se você já chegar no hospício, você está num alto grau de loucura. Loucos todos somos, que nem a gente brinca. Técnico de futebol todos somos. Mas a doença mental, ela tem que sair dessa categoria de maluquice. Porque senão vai no neuro. Aí o neuro não trata certo. Vai no ginecologista, tem vai isso no também, né? cardiologista. Tem isso também. Eles vão no neuro prefere pra o dizer que não é neuro. maluco. Isso, entendeu? doutora, é isso. Só que assim, lá eu acho que também tem um certo medo. No passado, quando se tinha menos recurso, as medicações elas eram muito sedativas, então as pessoas ficam, engorda, eu vou ficar dopado, eu tenho que trabalhar, vou hein, ficar doutora? dependente. Eu vou ficar dependente. Aí eu falo, olha só, não pode ficar dopado, não pode não ficar ativo. O remédio é para tratar, não é para trazer coisa ruim. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma gama medicação, né? de medicações para vários perfis. Medicação que não engorda, medicação que não tira libido, medicação que não é sedativa, a maioria não é. Medicação que a gente não passa justamente porque as pessoas fazem abuso, aí já entra no caso do Zolpidem, já entra em outras coisas que as pessoas têm livre acesso, infelizmente, nas farmácias. Né? Antes de vocês fazerem as perguntas, posso fazer só uma pergunta à parte? Porque você tocou no assunto entre o neurologista e o psiquiatra. E eu sou mãe de autista e eu queria te fazer essa pergunta. Todas as vezes que você pega uma criança mesmo e começa a levar no pediatra e diz que ela é diferente, está percebendo coisas diferentes, ele sempre encaminha para o neurologista. Então, a gente fica lá no neurologista a vida quase que toda. Eu, como sou educadora, eu percebi que quando a Carol entrou na adolescência, eu falei, não, o psiquiatra é aquele que trabalha muito mais o comportamento do que o neurologista. Eu troquei, fui eu que troquei. Não foi o médico que mandou. Você tá entendendo? Eu não consigo entender por que eles fazem isso. Tem vários viés, né? Um é que quando você fala para ir no psiquiatra, eles têm medo de indicar psiquiatra para dizer, indicou meu filho não é maluco. Então, é o estigma. 2, é que o neurologista é a primeira passagem. Então, em termos, o neurologista deveria dizer que não é aqui, porque o neurologista trata de doença neurológica, ela é diferente. Então, vamos lá, neurologista trata de Parkinson, neurologista trata de demência, de coreia, de esclerose múltipla, são doenças neurológicas. Psiquiatra trata de transtorno mental. Então, transtornos do humor, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, bipolaridade, esquizofrenia, né? Você tem uma gama de outras, são doenças diferentes. Eu te listei umas aqui que não cabem. Sim. E são tratamentos completamente diferentes. Né? Então, assim, no caso do autismo, ele teve uma mudança no diagnóstico. Então, o diagnóstico era transtorno global de desenvolvimento. Eles expandiram demais, virou um espectro. Só que um espectro que hoje chegam no consultório e falam assim, olha, eu tenho problema com a luz, então eu sou autista. Olha, você está falando muito alto, eu tenho problema com o som, eu sou autista, isso não é autismo. Autismo é muito mais complexo que isso. Autismo envolve a questão da linguagem. Autismo a gente faz diagnóstico na infância. 2 anos de idade, a gente já tem diagnóstico de autismo. Não é chegar para mim com 50 anos e dizer eu não vou à festa, eu sou autista. Isso acontece.